Nayá, e aí com relação à questão de reforços da vacina, que hoje a gente tem essa coisa anual, você acha que isso é válido? Já tem muita gente questionando também essa necessidade do reforço de ser anual para todo animal, ou analisar caso a caso. O que você pensa disso? Bom, Gi, a melhor opção sempre é avaliar caso a caso. Em que sentido que eu falo avaliar caso a caso? Como existe uma variação individual nas respostas imunes que são formadas, nem todos têm a mesma sensibilidade, a mesma susceptibilidade a determinados micro-organismos, né? A gente vê que numa casa, por exemplo, um pegou Covid e os outros não pegaram. Então, tem uma variação individual. E isso acontece também quando um animalzinho recebe uma vacina. Então, nem todos os animais respondem, imunologicamente falando, no mesmo grau, no mesmo nível, quando recebem a mesma vacina. Ah, vamos falar vacina de parvovirose. Se você vacinar 10 cães diferentes, com a mesma vacina, do mesmo lote, no mesmo dia, com a mesma concentração, com tudo igual, no mesmo ambiente, com o mesmo veterinário, cada um vai ter o seu nível de resposta imune que vai ser gerada a partir daquela vacina. E também tem variação em relação, esse que é o ponto, a durabilidade dessa resposta imune, porque o nosso corpo cria células de memória. Toda resposta imune natural, vinda lá de uma infecção natural, ela é muito melhor, muito maior, muito mais duradoura do que uma resposta imune produzida por uma vacina. Não significa que a vacina não seja eficaz, ela é, mas em nível de resposta imune, a resposta imune da vacina está aqui, a resposta imune da infecção natural está aqui. Ela é muito, muito maior. E a durabilidade também vai ser. Então, o ideal seria que antes de um paciente receber um reforço vacinal, ele fosse submetido a testes sorológicos para saber como estão os níveis de anticorpos produzidos pelas vacinas anteriores que ele recebeu. Por quê? Porque se o nível estiver baixo, em menos de um ano que seja, ele tem que tomar o reforço antes de um prazo de um ano. Se o nível estiver bem alto, quando der um ano, ele não precisa tomar aquele reforço ali. Ele pode esperar mais para tomar o reforço. E isso vale principalmente para os animais que já receberam várias doses de vacina, tipo animal que já tem 6 anos de idade, 7 anos de idade, porque vacina é um produto químico, vacina é, de certa maneira, um fármaco que desencadeia uma série de respostas fisiológicas dentro do corpo que geram um comprometimento do sistema imune para responder àquela vacina. Então, um paciente que já tem uma série de alterações fisiológicas, alterações endócrinas, alterações cardíacas, que às vezes precisa tomar um monte de remédio, oferecer uma vacina para ele, por mais benefícios que uma vacina traga, e vacina é tudo de bom, tá? Não entenda isso como algo ruim, não é, vacina é tudo de bom, mas ela sempre vai ter um risco de um efeito colateral, e se eu pegar esse paciente que já tem várias alterações e ainda der essa vacina, esse a mais, eu posso mais prejudicar a saúde dele do que ajudar, se ele tiver com a imunidade boa já, se ele não precisa daquela vacina. Então, sempre fazer essa avaliação, hoje já é algo na medicina veterinária que está fácil de fazer, né? Então, façam a sorologia antes da aplicação do reforço, para ver se aquele paciente realmente precisa, naquele momento, daquele reforço. Se ele não precisar, ótimo, certo? Lembrando sempre que isso é recomendado para quem já tem o esquema vacinal completo, né? Lógico que primeira dose, segunda dose, terceira dose, dependendo ali da raça, uma quarta dose, isso é essencial. E uma coisa que os colegas veterinários sempre se esquecem: vacina antirrábica para primo vacinados precisa de reforço. Ninguém, quase ninguém, faz reforço de vacina antirrábica após a primeira aplicação. Só vai fazer aquele reforço depois de um ano. Tem um artigo que foi publicado numa revista do Conselho, alguns anos atrás, mostrando a importância dessa segunda dose, e na vacinação de herbívoros, que é obrigatória em áreas exóticas contra a raiva, é obrigatório o reforço. Então, em herbívoros, áreas exóticas, o reforço após o animal ser primo vacinado, 30 dias após a primo vacinação, o reforço é obrigatório. A gente precisa começar a instituir isso também na área de pequenos animais. Ah, sem dúvida, a vacina é coisa séria, não pode ser nem a mais nem a menos, né? Tem que ser Exato, na levada a medida sério. certa.